Normalmente, a ficção científica nos convida a ver o fantástico, a nos deslumbrar com o que não existe. Coisas grandiosas, mundos imensos, tudo pensado para nos impressionar. Mas e quando ela faz o contrário? Tales from the Loop, ou Contos do Loop, nos leva a um mundo onde o extraordinário não é explicado, derrotado ou temido. Ele simplesmente existe. É só uma parte silenciosa da vida, como o clima ou as estações do ano. Essa série da Amazon, inspirada na arte retrofuturista de Simon Stalenhag, imagina uma pequena cidade onde máquinas estranhas e fenômenos impossíveis coexistem com o cotidiano. Mas, diferente de quase toda ficção científica grandiosa, Tales from the Loop não se interessa por espetáculo ou respostas. Seu foco está em outro lugar, nos espaços entre as perguntas e na conexão humana. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de falar sobre a série em si, eu preciso falar sobre o material original. Vai ser rapidinho, prometo. Antes de virar uma série, Tales from the Loop nasceu como um livro de RPG. Ou melhor, como um universo visual criado por Simon Stalenhag, um ilustrador sueco. Publicado em 2015, à primeira vista parece apenas um livro de regras de RPG comum, mas vai muito além. Ele funciona quase como um glossário para um mundo alternativo, um catálogo frio e ao mesmo tempo nostálgico de uma realidade onde o impossível já faz parte do cotidiano. Aqui somos apresentados a uma pequena cidade sueca nos anos 80, um lugar onde o loop, que é uma instalação científica subterrânea e o maior acelerador de partículas do mundo, altera a física do ambiente, criando maravilhas e perigos inexplicáveis. Por conta disso, nesse universo, o mundo avançou tecnologicamente de maneiras fascinantes e perturbadoras. O conceito é simples, quase básico, mas é tão convincente que você quer, na hora, mergulhar nesse universo. Aqui temos pequenas ilhas cobertas de neve, máquinas fantásticas, torres misteriosas no horizonte e parece o tipo de cenário perfeito para infinitas histórias. E é claro, a arte do Simon Stalenhag é simplesmente perfeita. Cada ilustração carrega uma beleza melancólica, quase mística. As máquinas parecem entidades vivas, às vezes majestosas e às vezes fantasmagóricas. O loop é tecnológico, mas também possui uma presença quase espiritual, como se fosse uma força da natureza no local. Uma das decisões mais interessantes do livro é mostrar tudo do ponto de vista de crianças. Mesmo cercadas por criaturas estranhas e máquinas enormes, os adultos aparecem mais como figuras cínicas e desinteressadas, ocupadas demais para perceber a maravilha e o terror ao redor. Esse foco infantil dá a esse mundo uma vibe bem de filme dos anos 80, tipo ET ou Goonies. E o livro em si até sugere playlists, programas de TV, jogos, filmes, para ajudar o leitor ou os jogadores do RPG a se imergirem mais ainda nesse clima. Há também aqui uma riqueza geopolítica bem inesperada. Para quem gosta de política, e especialmente uma política que não existe no mundo real, o universo do livro é bem fascinante. Experimentos secretos, uma corrida tecnológica que mistura Guerra Fria com ficção científica, é tudo muito bem explicado aqui. E mesmo com todo o mistério, o foco não está apenas nas cenas tensas. O RPG derivado do livro traz também o cotidiano dos personagens. Ir pra escola, enfrentar problemas familiares, sair por aí com os amigos. O loop em si é mais um pano de fundo. A verdadeira narrativa está nas relações humanas. Interessante também é como nunca vemos de fato o interior do loop ou entendemos completamente a sua função. Aqui no livro, conhecemos apenas as interpretações das crianças. Essas estruturas imensas e misteriosas que, para elas, parecem quase mágicas. E um detalhe curioso, além do loop sueco, o livro também descreve uma versão americana da instalação. Mas, pessoalmente, a parte sueca é bem mais interessante, mais única, mais bem pensada e claramente carregada com o carinho do seu criador pelo próprio país. E sim, também tem dinossauros aqui. Eles explicam que é por causa de uma máquina do tempo defeituosa criada por uma cientista que, por conta dela, algumas criaturas pré-históricas acabaram passando do passado para o presente. Pode parecer um pouco absurdo, mas dentro do universo do livro até que faz sentido. Mas 2 anos depois, em 2017, Simon Stalenhag e sua equipe lançaram Things from the Flood, ou, numa tradução livre, Coisas do Dilúvio, ou da Enchente. Pode variar um pouco. Essa aqui é uma sequência quase direta do primeiro livro, e com ela o tom mudou um pouco.
Se no primeiro livro víamos o mundo pelos olhos das crianças, aqui enxergamos ele do ponto de vista de adolescentes. Não tem mais aquele brilho mágico infantil. Agora tem uma melancolia pesada, as dores de crescer, de deixar a infância para trás. E agora passamos dos anos 80 para os 90. A arte aqui continua linda, mas está mais fria, mais caótica. As máquinas que antes eram cuidadas pelo governo, agora vagam sozinhas, como cães de rua. Elas são grafitadas, modificadas, abandonadas, e o cenário já não é de tanta paz como era antigamente. Grupos extremistas surgem, a política local se torna mais agressiva e a população carrega um medo real que substitui o encantamento lúdico do passado. O livro começa com duas catástrofes: uma crise econômica global que interrompeu o desenvolvimento do loop e um vazamento que causou uma enchente devastadora nas Ilhas Malaren, que é onde ambos os livros se passam, forçando milhares de pessoas a se realocarem. E as consequências disso são perturbadoras. Uma doença nova chamada câncer das máquinas faz máquinas próximas ao loop agirem de maneira errática e até pararem de funcionar. Algumas inteligências artificiais se tornaram mais independentes, formando suas próprias comunidades e até criando regras próprias. Entre os humanos, o distúrbio do loop surge, uma espécie de depressão crônica que afeta as pessoas que foram expostas ao vazamento. Os adolescentes também começam a contrair um vírus chamado feiura, que deforma suas aparências físicas, que funciona muito bem como uma metáfora e um reflexo, até que doloroso, das inseguranças típicas da adolescência, que o livro também aborda bastante. Com os personagens um pouco mais velhos agora, surgem conflitos mais complexos: ativismo político, movimentos culturais, rebeldia, festas caóticas, fugas de casa e tudo mais. E até as criaturas aqui evoluem. Agora são maiores, mais perigosas e às vezes até se fundindo a máquinas abandonadas. Mas o verdadeiro perigo nesse segundo livro é interno. Medos, traumas, relações humanas. O encanto do primeiro livro dá lugar a uma reflexão sobre a perda da inocência e o impacto do mundo real nas vidas jovens. Mas mesmo com esse peso, esse universo continua fascinante e ainda tem espaço para o extraordinário, mas dessa vez mais sombrio e mais próximo do horror do que da fantasia. E é justamente nessa evolução do lúdico pro melancólico que eu vejo o coração de Tales from the Loop batendo mais forte. O universo amadurece junto com seus personagens e, de certa forma, junto com o leitor também. E agora, indo pro assunto principal do vídeo, a série da Amazon não adapta uma história específica dos livros. Em vez disso, ela captura sua essência, o clima de isolamento e nostalgia, a convivência natural com o inexplicável, a melancolia de um mundo onde o futuro já chegou, mas as pessoas continuam com os mesmos questionamentos de sempre. Tales from the Loop, ou Contos do Loop, como ficou conhecida aqui no Brasil, é uma série de 8 episódios lançada pela Amazon em 2020. E é claro, foi adaptada dos livros do Simon Stalenhag. E ela absorve tanto o visual quanto o clima e os conceitos daquele universo. A série foi desenvolvida e capitaneada por Nathaniel Halpern, o mesmo criador de Legion, uma série que eu também adoro e que um dia ainda quero comentar aqui no canal. Mas enfim, Tales from the Loop adapta o trabalho de Stalenhag com uma delicadeza quase poética. A primeira coisa que eu preciso avisar, eu não vou dar spoilers, essa é uma daquelas obras que merecem ser descobertas sem nada para estragar a sua experiência. E como ela está disponível na Amazon Prime, é bem fácil de assistir. Agora, sobre a série em si, a primeira coisa que eu preciso destacar é a trilha sonora. E meus amigos, que trilha sonora perfeita! Feita pelo Philip Glass e o Paul Leonard Morgan, aqui eles criaram um ambiente sonoro que eu não sei nem explicar. É tipo um minimalismo emocional. Cada nota aqui parece ecoar dentro de você, convidando a contemplação e até uma certa melancolia logo de cara. Agora, indo para a história, a série se passa em Mercer, uma pequena cidade em Ohio, nos Estados Unidos. É um novo loop diferente dos livros, mas mesmo assim, visualmente a série é deslumbrante. Ela transpõe as pinturas do Stalenhag para a tela com uma fidelidade impressionante. E para mim, a melhor decisão dessa série, e onde ela brilha mais, é que em vez de focar em uma história fixa no núcleo de personagens, a série opta por um formato quase antológico. Cada episódio explora um ponto de vista diferente, um novo mistério, uma nova dor. Alguns personagens são recorrentes e tem sim conexões entre os episódios, mas cada um é essencialmente uma história isolada. Esse formato não só funciona muito bem, como ele te puxa para dentro desse mundo, fazendo você se sentir quase como se vivesse lá também. A série não tem muita pressa, e assim como nos livros, a série não tem uma grande história épica, então ela não tem pressa para te contar as coisas. Tem takes longos de paisagens nevadas, estruturas colossais, robôs abandonados, casas modestas, os comércios locais. É quase como um convite, tipo, senta aqui, respira fundo, olha em volta, absorve isso.
E pra mim, essa falta de urgência é uma das maiores forças de Tales from the Loop. Enquanto tantas séries de ficção científica correm atrás de arcos épicos e mistérios gigantescos, Tales from the Loop escolhe o íntimo, o pessoal. Cada episódio é como uma pequena janela para uma vida diferente nesse universo. Revisitando os livros, percebi como a série consegue mesclar bem os tons e temas dos dois. Do primeiro, ela carrega a curiosidade infantil, o lúdico e o misterioso. Do segundo, ela herda a melancolia adolescente, as inseguranças, o peso de crescer e de perder a magia da infância, e a partir disso ela cria algo único, quase como um terceiro volume dos livros. E o resultado é uma obra que dialoga com todas as fases da vida, da descoberta inocente da infância ao confronto com as verdades mais duras da vida adulta. Alguns episódios aqui me tocaram de um jeito que eu ainda não consigo explicar totalmente. O segundo episódio, por exemplo, fala sobre aquele período de transição entre o fim da adolescência e o começo da vida adulta. Uma fase que, talvez por eu ainda estar passando por ela, sempre me fascina muito. É sobre identidade e pertencimento, e é claro, envolve uma máquina que permite você trocar de consciência com outra pessoa. E o final desse episódio só me destruiu. Literalmente, eu fiquei alguns minutos paralisado olhando pra tela. É um pouco diferente. Ou então, o terceiro episódio, com a sua história de romance quase proibido e uma máquina que para o tempo só pros dois apaixonados. Isso é lirismo puro e dá espaço para uma narrativa bem única dentro do gênero de ficção científica. Ah, e tem o quarto episódio. O quarto episódio é só sobre morte, sobre luto e sobre aceitar o fim de uma vida. Nesse episódio não tem quase nenhum pretexto tecnológico. É só uma narrativa crua e humana sobre crescer e perder alguém. Eu vi esse episódio pela primeira vez em 2022, num momento que eu tinha acabado de passar por duas perdas muito marcantes na minha vida. Meus avós maternos. E desde então, esse episódio nunca saiu de mim. A cena final ainda me faz chorar toda vez que eu penso nela. Talvez por isso esse episódio tenha me marcado tanto. Porque ele, no final, é um lembrete doloroso de que crescer é, no fundo, um grande processo de aprender a dizer adeus. Bom, enfim, esses 3 episódios exemplificam tudo que eu amo nessa série. A tecnologia servindo como pano de fundo, mas o verdadeiro foco é sempre nas histórias humanas. Mas não pense que só esses 3 são bons. Todos os 8 episódios são incríveis, e com certeza algum deles vai conversar com você em um nível muito profundo. Inclusive, eles me lembram muito alguns dos melhores episódios de Black Mirror, quando ainda era bom. E é isso que eu amo em Tales from the Loop. Mesmo nas conversas mais banais, o mundo tá lá, ao fundo. Máquinas e estruturas gigantescas simplesmente existindo, sem precisar de explicação ou atenção. E isso é lindo, porque a série não perde tempo detalhando como tudo funciona. Ela confia que o espectador vai aceitar o estranho como parte natural desse universo, assim como os personagens. A série também brinca com gêneros. Tem episódios que flertam com o drama, o romance e até o terror. Como você pode ver, os efeitos visuais hoje em dia não são perfeitos no nível de cinema, mas cumprem bem o papel deles, especialmente quando te fazem se apegar a um robô. Sim, eu chorei por causa de 2 robôs diferentes durante a série. E em especial, eu chorei que nem uma criança no último episódio. Se você viu esse episódio e não chorou, eu realmente não sei nem o que falar. Mas, bom, ao fim dos 8 episódios, tem uma sensação de ciclo completo. E é quase mágico como essas histórias isoladas acabam formando uma narrativa maior sobre conexão. O Nathaniel Halpern já expressou a vontade de criar outras temporadas com novos personagens e histórias, mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. E, provavelmente, foi por falta de audiência. Afinal, eu mesmo só conheci a série porque um colega de faculdade na época me indicou, e já faziam 2 anos que ela tinha saído. E eu não culpo quem não viu ela. Ela não é espalhafatosa, não é grandiosa, ela é muito mais quieta e contemplativa. E, de algum jeito, isso combina com o próprio Loop. Talvez essa série esteja destinada a ser uma obra única, distante e isolada de tudo. Se eu gostaria de uma segunda temporada, é claro que sim. Mas pra mim, ela é perfeita como tá. Quase como uma minissérie fechada, pequena, mas infinita ao mesmo tempo. Reassistindo Tales from the Loop, eu entendi porque eu demorei tanto pra fazer isso. Eu amo essa série profundamente, mas ela me faz mal de um jeito meio estranho. Porque ela é bela e terrível ao mesmo tempo. Ela te mostra o melhor e o pior da vida humana com uma delicadeza que só pode ser descrita como quietude, eu acho. E é essa quietude que me encanta tanto em Tales from the Loop. Essa série, esses livros, esse universo não nos dá respostas, nem oferece resoluções fáceis.
porque a vida em si raramente oferece. Em vez disso, ele nos entrega momentos, pequenos, silenciosos, profundos, momentos de amor, de perda, de descoberta, de arrependimento. Ele nos lembra que os maiores mistérios não estão lá fora, nas máquinas ou na ciência. Eles estão aqui, dentro de nós. Talvez eu esteja condenado a revisitar essa série de tempos em tempos, como quem retorna a uma lembrança antiga. E, no fundo, eu gosto disso. É exatamente isso que o loop faz. Ele puxa de volta. Ele é esse ciclo de conexão, de memória, de ser humano, e esses são os contos do loop. Nesse vídeo, eu quis apresentar e refletir sobre essa obra e universo que eu adoro tanto. Foi também uma forma de revisitar a série anos depois da primeira vez que eu assisti ela. E devo dizer, eu gostei ainda mais agora, especialmente depois de ter lido os livros também. E se você gostou de qualquer coisa que eu falei aqui, eu recomendo demais que você veja a série e, se possível, leia os livros. Eles estão oficialmente disponíveis aqui no Brasil e são uma leitura fantástica. Além disso, se você quiser se aprofundar mais ainda nesse universo, os livros também servem como base para o RPG, que parece ser uma experiência incrível que eu infelizmente não consegui jogar ainda. Ah, é claro. E se você já assistiu a série ou leu os livros, tem outro trabalho do Stalin Hag que vale a pena mencionar. The Electric State. É um livro na mesma pegada de ficção científica, mas que se passa em um universo diferente de Tales from the Loop e Things from the Flood. E apesar de alguns temas serem semelhantes, são histórias e universos separados. E se você reconheceu esse nome, provavelmente foi por causa daquele filme horroroso da Netflix que adapta o livro. Sério, fiquem longe desse filme, por favor. Só leia o livro e seja feliz. Beleza. E bom, é isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do Will mergulhando em coisas que pouca gente conhece ou se importa, mas que, honestamente, são meus favoritos de fazer. E no mais, é o de sempre. Se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum, compartilha com os amigos que possam gostar e comenta aí o que você achou. Até a próxima, eu sou o Will, esse aqui é o Mecha Ômega e adeus.